Nós vamos hoje terminar a exposição de Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, onde eu tenho falado desde domingo passado sobre os dois caminhos antagônicos. E na mensagem do domingo anterior eu falei sobre a porta estreita e o caminho estreito. E hoje nós vamos falar sobre essa porta larga e espaçoso caminho. Vamos então ler o texto. Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Senhor, nós rogamos que fale conosco, através da Tua palavra, quebranta os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para esta passagem do Sermão do Monte, como eu já expliquei para os irmãos na mensagem anterior, se alguns lembram, que o Sermão do Monte ele foi dado em temas, né? E os temas são abordados aqui por Mateus, aqueles que foram os principais. Quando olhamos para o verso 13 até o verso 27 desse capítulo, nós encontramos algumas semelhanças estruturais aí. Você tem aí no verso 13 e 14, que é o nosso texto, tem dois caminhos e tem duas portas. Então você vê aí esse contraste de caminhos, dois caminhos e duas portas. Se você olhar o verso 17 ao verso 20, você verá que o Senhor Jesus fala de duas árvores. Uma árvore boa e uma árvore má. Depois você pode olhar no verso 24 a 27, que eu li na liturgia de forma proposital, onde o Senhor Jesus fala daquele que ouve e pratica, daquele que ouve e não pratica, da casa sobre a rocha, da casa sobre a areia. Veja que são pares aí, que contrasta um com o outro. Isso não é por acaso, é uma didática de sabedoria por parte do Senhor Jesus. Essa maneira de expor situações que contrasta com a outra é uma atitude ou uma maneira didática que os sábios de Israel faziam e que Jesus faz isso. Nós encontramos muito isso em Provérbios. O livro de Provérbios mostra muito esses contrastes de uma situação com outra. E quando nós olhamos para Provérbios, nós sabemos que na primeira parte do livro nos é mostrado a sabedoria personificada. E esta sabedoria personificada, ela aponta para o Senhor Jesus. E aí eu vou ler apenas um texto rápido de Provérbios sobre a sabedoria, como a sabedoria fala acerca dos seus próprios ensinos e daqueles que deveriam ouvir as suas instruções. Provérbios 8 diz assim, versos 6 a 9. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, diz a sabedoria. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham conhecimentos. Provérbios 8, versos 6 a 9. Olha o finalzinho do que a sabedoria diz. Todas as palavras da sabedoria diz, todas as minhas palavras são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. O Senhor Jesus termina no Sermão do Monte dizendo: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será como aquele que constrói sobre a rocha, viu? Então é a mesma maneira de falar da sabedoria. Quem ouve estas minhas palavras, diz lá a sabedoria em Provérbios, e as entende e sabe que elas são justas, adquire conhecimento e adquire joias preciosas. Quando nós olhamos
No final do Sermão do Monte, no verso 28 e 29, diz que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, o Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Veja que as multidões, quando terminou o Sermão do Monte, a série de mensagens do Senhor Jesus, as multidões ficaram maravilhadas com aquilo, porque ele falava com autoridade. Da mesma maneira como a sabedoria em Provérbios, ao proferir as suas instruções, as suas exortações, aqueles que a ouviam consideravam essas mensagens, essas instruções, como sendo justas, boas e agradáveis. É assim que o cidadão, o crente, o verdadeiro crente, quando ouve as palavras do Senhor Jesus, seja as do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, porque a sua voz está em toda a Escritura, ele ouve a voz do Senhor Jesus e ele tem prazer nelas. E ele quer obedecer, ele quer andar conforme esta palavra. Mas, no entanto, aqueles que não ouvem, aqueles que desprezam, a palavra de Deus para eles não tem autoridade para mudar as suas vidas. Eles não consideram como sendo justas, não consideram como sendo boas, não consideram como sendo normativas para as suas vidas. Mas o verdadeiro crente, ele entende que a palavra do Senhor Jesus é norma para a vida dele. A palavra de Jesus é a autoridade final para ele. Ele sabe que a palavra do Senhor Jesus é para a vida eterna. Então nela ele quer construir a sua vida, os seus valores, sua caminhada. E é isso que o Sermão do Monte nos ensina. Diante disso, eu, como tenho feito nos últimos sermões, eu quero fazer aquelas duas perguntas no começo para depois responder. Isso é uma maneira didática apenas para ver se você entendeu o sermão e se eu conseguir responder as perguntas do início da mensagem. A primeira pergunta que eu faço é: esse caminho espaçoso que conduz para uma porta larga é trilhada apenas pelos que estão fora da igreja? A pergunta é: se o caminho espaçoso que conduz para uma porta larga, como está no texto, ela é trilhada apenas por aqueles que estão fora da igreja? Segunda pergunta é: esta mensagem aqui, no nosso texto, é para evangelizar os de fora da igreja? Então vamos responder isso no final. Vamos então olhar o verso 13. Essa segunda parte do texto. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Até aqui. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Duas verdades que Jesus fala aqui, que nós vamos explorar um pouco. Ele diz que larga é a porta e espaçoso é o caminho. Quando ele usa essa palavra larga para referir-se à porta, dizer que ela é larga, essa palavra, curiosamente, na língua grega, Jesus não falou em grego esse Sermão do Monte, foi Mateus que registrou. Mas Mateus era inspirado, então ele usou as palavras certas. A palavra grega usada aqui para larga é plateia, que dá origem à nossa palavra plateia. Mas aí eu fiquei pensando, o que isso tem a ver com porta larga? Plateia com porta larga, eu não entendi muito bem isso, mas como eu gosto de tentar entender o que o texto está dizendo, eu comecei a investigar por que Mateus utilizou esta palavra para larga, é a porta aqui. Quando nós olhamos essa palavra larga, ou essa palavra plateia aqui no grego, ela tem que ser entendida dentro da época que Jesus falou, dentro do contexto histórico, não no sentido que nós hoje entendemos. Quando você fala plateia, você imagina o quê? Uma arquibancada com a plateia assistindo um jogo de Copa do Mundo, ou num teatro lá, as pessoas no auditório, é uma plateia, ou aqui mesmo, né? Acaba sendo entre aspas, uma plateia para a qual eu estou falando, mas não tem nada a ver diretamente a isso. Tem, não tem. Vou tentar explicar qual é o sentido.
Essa palavra plateia, essa mesma palavra, ela é usada no Sermão do Monte em outro momento, vai nos ajudar a entender. Olha lá no capítulo 6, no versículo 5. Capítulo 6, verso 5. Quando o Senhor Jesus diz assim, Mateus 6, verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Palavra praça, praças aí é plateia, é a mesma palavra. Agora o Senhor Jesus está dizendo, vamos tentar entender Mateus 6 primeiro, verso 5, para depois entender Mateus 7. Quando o Senhor Jesus está falando aqui, nesse texto de Mateus 6, ele está falando sobre o dever de orar. E ele está condenando o quê? A hipocrisia dos fariseus que oravam para que os outros pudessem ver que ele estava orando. Lembra aquela parábola que Jesus contou do fariseu? Orava de si para si mesmo, ia até o templo orar e menosprezava o publicano. Então os fariseus eram hipócritas. A palavra hipócrita é ator, aquele que representa algo que ele não é. Então eles eram especialistas nisso. E como eles eram atores, ou seja, eles representavam uma imagem de piedade, o que o ator precisa? De plateia. Precisa de pessoas vendo. Não tem sentido alguém atuar se não tiver plateia. Isso faz parte aqui da origem da palavra. E como que eles faziam isso para serem vistos pelos homens, que é o assunto do texto? Jesus está condenando isso. Eles faziam para ser visto pelos homens. A palavra praças aqui no texto, que é a mesma usada lá, o termo plateia, ela não são praças como hoje nós temos. Quando você pensa em praça hoje, você pensa numa praça circular, assim, redonda, né, ou quadrada, ou em outro formato aí, geométrico, com uma pista de corrida, às vezes, uns banquinhos para sentar, um parquinho para as crianças, como tem vários aqui em Limeira, um campinho de futebol, de areia, gramado areia, e assim por diante, lugarzinho lá para vender um churrasquinho de gato, e assim você vê, é uma praça, onde as pessoas se reúnem para diversas atividades. Tem nada a ver com isso. Praça que era rua, são ruas. Eram ruas largas, onde as pessoas elas andavam nessas ruas para diversas razões. Lembrando que não tinha carro, lógico, nem carruagem andando nessas ruas. Então eram pessoas circulando, grandes multidões circulando nessas ruas. Então imagine que em Jerusalém tem várias dessas ruas, e havia aquelas ruas principais, ou uma rua principal, que levava as pessoas até o templo. Então as pessoas circulavam aquela rua larga em direção ao templo, como era o caso da parábola que eu citei, que o fariseu estava indo ao templo, e ele passou por uma praça dessa, por uma rua dessa, e nessa rua tinha muita gente, plateia. E aí o que eles faziam? Eles paravam nas esquinas, e eles oravam em voz alta, para que a plateia pudesse ver, olha como esse homem é piedoso, ele para de esquina em esquina para orar até chegar ao templo. Então essa é a condenação que Jesus faz aqui em Mateus 6, verso 5. Mas o que isso tem a ver com o nosso texto de Mateus 7, verso 13, que é a mesma palavra para dizer que a porta é larga, é plateia. O sentido aqui é que esta porta larga passará uma plateia, passará uma multidão de pessoas. Você pode ver que o texto dá confirmação disso. Se você olhar o finalzinho do verso 13, o que ele diz? São muitos os que entram por ela o quê? Pela porta que é plateia, que é larga. Então o sentido aqui não é simplesmente de largura, mas de largura, mas que demonstra que passará uma grande multidão de pessoas por esta porta que é larga. A grande maioria da humanidade passará por esta porta. É isso que Jesus está mostrando aqui. Se nós olharmos ao contraste aí, se você observar, Jesus mostra claramente que há uma diferença de quantidade de pessoas. Se o verso 13 fala que são muitos os que entram por esta porta, essa plateia aí,
essa porta larga. No verso 14, ele diz que pela porta estreita são poucos os que acertam por ela. Veja, muitos passam pela porta espaçosa. É uma plateia. Poucos passam pela porta estreita. Eu lembrei a vocês, falando sobre a porta estreita, que é um por um ali, enfileirado. Imagine alguém que já teve contato com fazenda, ou já viu pela televisão, vê lá que às vezes quando vai pôr o gado dentro de um caminhão, por exemplo, para ser transportado, é enfileirado, e aí tem lá o curral lá que cerca para o animal ir passando um por um, para entrar dentro daquele caminhão. Então imagine que é isso, a porta estreita é um lugar estreito mesmo, que não dá para passar de 2 em 2, não dá para passar de 3 em 3, só dá para passar um de cada vez. E só passam aqueles que são crentes, verdadeiros. Mas na porta espaçosa, larga, passa uma multidão. Então o que nós aprendemos de imediato disso, é que em relação a essa porta larga, ela tem uma quantidade imensa de pessoas que passam por ela. Isso demonstra que não são muitos os que serão salvos. Nunca foi e nunca será. Mas o que é importante dizer é que Jesus não está falando isso aqui, depois eu vou provar, para o mundo fora da igreja. Ele está falando para pessoas de dentro da igreja. E são pessoas de dentro da igreja, e grande parte dessas pessoas não vão passar pela porta estreita. Vão passar pela porta espaçosa. Se você olhar ao longo da história da igreja, nunca, ou quase nunca, foi a maioria de verdadeiros crentes. A igreja sempre foi composta, em todos os períodos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ao longo da história recente da igreja, sempre foi composta de uma minoria de verdadeiros crentes. Somente em períodos de avivamento, verdadeiros avivamentos que ocorreram, é que de fato você pode ver que havia de fato um testemunho muito evidente ali de verdadeiros crentes na sua maioria. Mas eram períodos muito curtos de avivamento. Na grande parte da história da igreja, sempre foi a minoria de crentes verdadeiros. Lembra de Elias? Ao ponto que Elias pensou que só ele era crente em Israel. Todo o resto tinha abandonado o Senhor, só eu fiquei. E o Senhor disse que havia ali 7.000 que não se dobraram. Mas 7.000 diante de uma nação é nada, quase nada. Então é assim, quando Daniel foi para a Babilônia, foi a mesma coisa. Você pode relembrar vários e vários períodos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que nunca foi a grande maioria, com raríssimas exceções. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto, dos que caminham em direção à porta espaçosa, à luz do Sermão do Monte, usando lá Mateus capítulo 6, verso 5, que eu mostrei a vocês o que significa, esses que caminham no caminho espaçoso, para a porta espaçosa, são aqueles que dentro da igreja, eles precisam de plateia. Vou usar no outro sentido agora. Lá em Mateus 6 não fala do fariseu querendo plateia para as suas orações? Então nós vemos que essas pessoas que estão nas igrejas, mas não são crentes verdadeiros, elas precisam de plateia para o seu trabalho. Se elas não estiverem na foto da igreja que fez o trabalho tal, elas se sentem discriminadas e elas ficam iradas, porque elas não apareceram para a igreja. Se elas não estiverem à frente dos trabalhos da igreja, elas ficam com raiva e indignadas por causa disso. Se elas não tiverem cargos na igreja, elas se sentem realmente pessoas no direito de murmurar, de reclamar e criar contendas na igreja. Se elas não tiverem o destaque no livro da história da igreja a qual ela pertence, e não for mencionada por todas as gerações, ela se sente realmente irada com tudo isso. Assim como os fariseus precisavam de plateia para suas atividades religiosas, também esses que caminham
caminho espaçoso, largo, para a porta larga, são estes que assim desejam estas coisas. Eles não vivem em busca da glória de Cristo, mas da sua própria glória. São pessoas, conforme Mateus 7, verso 16 a 20, são pessoas que dão frutos ruins, porque são árvores ruins. Essas duas árvores também estão dentro da igreja. Jesus está referindo aos falsos profetas, mas isso se aplica a toda a igreja. São pessoas que não dão bons frutos. E quais são os frutos bons? Obediência a Deus, amor ao Senhor. Se você olhar, Jesus fala assim, que eu nunca vos conheci, apartai de vós que praticais a iniquidade. Vocês nunca fizeram a vontade do meu Pai. Eles pertenciam à igreja, faziam parte da igreja. Nesse caso, pior ainda, eram pastores da igreja. Mas Jesus os rejeita porque justamente eram árvores ruins. Se isso se aplica a pastores ou falsos pastores, não se aplica aos membros da igreja? Se o juízo é para pastores, se nem pastores escapam desse duro juízo, você acha que o membro da igreja vai escapar? Então Jesus está dizendo que árvores ruins serão cortadas e lançadas no fogo. Não dão bons frutos, não correspondem àquilo que aparentam ser. Quando você olha à luz desse Sermão do Monte, o Senhor Jesus mostra que essas pessoas que estão dentro das igrejas e andam pelo caminho largo, pela porta, e vai pelo caminho, pela porta larga, pelo espaçoso caminho, são pessoas extremamente religiosas. Olha o verso 22. Jesus fala que muitos, palavra muitos, né? Muitos lá ele diz que vão passar por essa porta. Muitos, olha de novo aí, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Pensa o seguinte, irmãos, o que esses falsos pregadores estão dizendo para Jesus no juízo que os credenciam para serem salvos? Senhor, o Senhor não sabe que eu expulsei demônios? O Senhor não sabe que eu profetizei, que eu preguei por 30 anos no púlpito da igreja conservadora? O Senhor não sabe que eu fiz até milagres? Orei e pessoas foram curadas com a minha oração. São credenciais religiosas, não são? Estão dizendo o que eles fizeram. Mas o que eles tinham que fazer antes de qualquer coisa, eles não fizeram. O que realmente determinava eles serem crentes, eles não fizeram. Mas eles acharam que as atividades religiosas poderiam cobrir os seus pecados. O que eles tinham que fazer realmente antes de qualquer atividade religiosa? Obedecer o Senhor. Aplicar e obedecer a palavra. Não é isso que está lá no todo aquele que ouve estas minhas palavras e olha o fechamento, irmãos, e as pratica. O que Jesus exige do seu povo? Que obedeça, que pratique a sua palavra, que ame a sua palavra, que ande com ele. Mas esses aqui achavam que as suas religiosidades, o seu cargo de pastor, as suas pregações e milagres que fizeram, isso daria a eles uma credencial para serem salvos. Presta atenção no seguinte: ativismo religioso pode servir de máscara de hipocrisia. Presta atenção no que eu falei. Ativismo religioso pode servir como uma máscara de hipocrisia. Por quê? Porque a pessoa parece ter crescimento, parece ser piedosa, parece ser alguém de Deus, mas é apenas um ativismo religioso. Não há problema algum em compromisso com atividades da igreja. Não estou dizendo que isso seja errado. Jesus não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é que isso por si só não resolve nada. Que isso por si só não é suficiente. Isso deve ser o quê? Resultado de uma obediência a Deus.
O que nós temos que fazer na igreja ou fora da igreja, não é por causa da igreja ou por causa de mim mesmo, é por causa do Senhor, em amor a Ele. Então o que Jesus está nos mostrando é que esse caminho espaçoso, essa porta larga, ela é trilhada por esses que assim agem. Agora, outras coisas importantes para a gente caminhar para o fim. Esse caminho largo, essa porta larga e espaçoso caminho, é um caminho de liberdade moral, onde pessoas da igreja ouvem pregações que dizem a elas que elas podem viver da maneira que elas quiserem, que elas podem ter os seus relacionamentos sexuais de forma imoral, ilícita, que não tem problema algum, que elas podem ter as suas supostas identidades sexuais de gênero contrária à Escritura, que não tem problema algum, que elas podem apoiar o aborto ou não, que isso não tem problema algum, que elas podem ser o que é hoje chamado de progressistas na igreja, elas podem abraçar um suposto progressismo e que é uma evolução das pessoas. Elas não podem ser jamais taxadas como fanáticas, como pessoas que têm uma mente fechada, uma visão estreita da vida. Então é ensinado para elas por pregadores, isso vai aumentar o ano que vem nas igrejas, tenha certeza que já há promessas disso. Vai ter escolas teológicas nas igrejas evangélicas ensinando isso, já é promessa de campanha, para mostrar e formar pastores que ensinem que há uma libertinagem sexual, moral, que você pode viver como você quiser, que isso não tem nada a ver com a sua fé. Então, espaçoso é o caminho para a perdição, porque ensina justamente aquilo que é contrário ao Evangelho. É um rompimento dos valores cristãos, é um rompimento daquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Esse caminho espaçoso dentro da igreja é um caminho que potencializa a imoralidade. Olha, nós não enfrentamos os desejos do nosso coração, nós não enfrentamos as paixões da nossa carne, nós não lutamos para obedecer a Deus. Aí se você está num ambiente, uma igreja que diz que você não precisa lutar contra isso, o que você vai sentir? A vontade em fazer o que você deseja. Isso potencializará o nosso desejo. Sua consciência vai sendo cauterizada. Você começa a pensar igual fazer curso em faculdade, onde começam os professores a ensinar que você tem que fazer o que você deseja. A sua mente começa a ser cauterizada e você começa a pensar, olha, é verdade esse negócio. Para que eu fico com isso aí? Por que eu tenho essa mente estreita? Ah, o pastor da minha igreja não sabe nada, nunca leu esses livros, né? Nunca fez esses cursos. Então ele não conseguiu evoluir ainda, mas o meu professor, ele tem uma mente evoluída. O meu professor tem uma mente capacitada, estudou muito. Então começa a sua mente a gostar disso. Você imagina o seguinte, um pastor ensinando isso para você. Se um professor consegue criar todo esse problema na cabeça de crentes, você imagina pastores ensinando isso nos púlpitos e falando que você pode viver o jeito que você quiser. É isso que Jesus está mostrando quando ele fala os falsos profetas, porque no caminho espaçoso, largo, existem os falsos profetas que ele diz mais à frente. Os falsos profetas, Jesus fala que eles vêm de que maneira? Disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Eles têm jeito de ovelha, fala como ovelha. Geralmente eles falam assim, meu amado, meu querido. Não estou dizendo que falar amado e querido é errado, estou dizendo assim, é uma linguagem tão macia, tão gostosa aos ouvidos dos crentes, é tão politicamente correto, nunca prega uma mensagem que confronta o seu comportamento, nunca prega uma mensagem que confronta os seus erros morais, nunca prega uma mensagem que mostra que você é pecador, sempre é uma mensagem de autoajuda, um coaching,
É uma mensagem para poder massagear o seu ego. É o que Paulo disse a Timóteo, que no fim seria assim: recusariam a verdade, a sã doutrina, e iriam ter coceira nos ouvidos, procurando mestres segundo as suas próprias cobiças. Então são lobos, eles não são crentes, eles são lobos, eles vão para o inferno no juízo, e para eles há um duro juízo para eles, mas parecem ovelhas. Eles são treinados para parecer ovelhas. A voz deles é treinada. O tom da voz é treinado. As palavras são escolhidas para induzir você. Falam verdades no meio das mentiras. E aí você é induzido a acreditar que é verdadeiro e começa a se sentir acomodado a uma vida de pecado. Porque, na verdade, você é ensinado que você não está em pecado. E você pode viver da forma que você quiser. Mas veja, irmãos, para finalizar, qual é o final desse caminho? Caminho que conduz para a perdição. Esse caminho espaçoso conduz para a perdição. Sem entrar em detalhes, a palavra perdição, ela ocorre várias vezes no Novo Testamento, e ela traz a ideia, em síntese, da ira de Deus. E é confirmado isso no próprio texto de Mateus 7. Se você olhar, Jesus fala no verso lá 22, 23, ele fala: eu direi explicitamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Onde mais eu vejo no Sermão do Monte? Aquele que construiu a casa sobre a areia, grande foi a sua ruína. Veja, perdição, explicitamente disse: apartai-vos de mim, grande é a ruína. Isso é o que, irmãos? Uma palavrinha que as pessoas não gostam de ouvir mais, e cada vez mais não se prega sobre isso. Inferno. Inferno. E sabe o que é o inferno? Não é o diabo com um garfão te espetando, como a igreja católica ensinou a vida toda. O inferno é a plenitude da ira de Deus. A tal ponto que até os demônios têm medo desse dia. Demônios têm medo desse dia, porque eles serão torturados pela ira do Cordeiro. E este será o destino daqueles que andarem pelo caminho espaçoso e passarem pela porta larga. Mesmo tendo sido membros da igreja, mesmo tendo tido atividades religiosas, mesmo tendo sido pastor da igreja, nada disso dá a eles credibilidade e garantia de salvação. Somente Cristo é a garantia. Então, aquelas duas perguntas que eu fiz no começo, vamos respondê-las agora. Primeira pergunta: esse caminho espaçoso que conduz para uma porta larga é trilhado apenas pelos que estão fora da igreja? Não. A mensagem deste sermão aqui não é para os de fora da igreja, é para os que estão dentro da igreja. A mensagem aqui não é para aqueles que têm falsos mestres. Onde tem falsos mestres? Não é dentro da igreja? Onde é que se faz milagres e maravilhas e prega e expulsa demônio? Não é dentro da igreja? Então, está falando para as pessoas de dentro da igreja. Porque os que estão fora da igreja, você já sabe que já estão no caminho espaçoso. E eles sabem disso, então nem aí. Mas são pessoas que estão dentro das igrejas, que não são crentes ainda. São apenas crentes nominais. Segunda pergunta: esta mensagem é para evangelizar os de fora? Já respondi praticamente. Esta mensagem não é evangelística para os de fora da igreja. Ela é evangelística para os de dentro da igreja. Que coisa estranha isso, não?
evangelizar quem está dentro da igreja. É para evangelizar e exortar quem está dentro da igreja, que é membro da igreja, tem cargo na igreja, mas não é crente. E eu sei quem é? Não sei. Você sabe quem é e quem não é? Não sabe. Mas você sabe se você é ou não é. Eu sei se eu sou ou não sou. E você sabe se você é ou não é. E Deus sabe se você é ou não é. Então, como quem prega não sabe quem é e quem não é, a mensagem é para todos. E os que são, terão prazer. Os que não são, terão raiva. Ou arrependerão dos seus pecados. Foi assim que Jesus pregou todo o tempo. E as pessoas gostavam ou odiavam Jesus. Não é isso? Tinham prazer em ouvi-lo ou queria apedrejá-lo. É assim na igreja. E continuará sendo dessa forma. Quais aplicações podemos fazer, irmãos, disso tudo? Eu sei que a mensagem é dura e não é politicamente correta nos nossos dias. Então, quero dizer uma coisa para você, que eu rogo todo dia, que eu nunca me preocupe em que pessoas se gostam ou não gostam do que eu prego. Porque eu não tenho que pregar para você gostar. De mim, não. Eu tenho que pregar aquilo que o Supremo Pastor manda eu pregar. Porque a igreja não é minha e nem é sua. Ou é? A igreja é dele. E você acha que no juízo eu vou prestar conta a ele se você gostou da minha mensagem ou não? Eu vou prestar conta se eu fui fiel à Bíblia. E se eu ensinei o que ela ensina. É isso que eu vou prestar conta. E é com isso que eu estou preocupado. Outra coisa é que o que você precisa entender é que todos nós falhamos em muitas coisas. Eu falho em muitas coisas. Mas a diferença é que nós, crentes verdadeiros, queremos fazer o certo. Queremos andar nos caminhos estreitos. Queremos obedecer a Cristo. Queremos demonstrar amor por Ele. E aí eu tenho certeza que você, ouvindo esta mensagem, seu coração se alegra. Seu coração tem prazer e fala, poxa, Senhor, obrigado pela sua graça, porque o Senhor abriu meus olhos e eu posso ver que isso é verdade, e eu tenho prazer nisso. Mas, Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sou falho, mas o Senhor é meu advogado, Jesus é meu advogado junto ao Pai, Ele é a minha propiciação pelos meus pecados, Ele é o que me torna justo diante do Senhor, me dá forças, me preserva dos teus caminhos. Veja, essa é a atitude do crente. Mas talvez se você está no caminho espaçoso, você vai dizer o seguinte, eu não gosto de ouvir as pregações. Será que esse pastor vive o que está falando? Eu não gosto muito dele. Eu acho ele muito legalista, muito exagerado, muito duro. Sabe quem está dizendo isso para você? O diabo. O diabo está dizendo isso para você. E o seu coração pecaminoso. O que você tem que pensar não é em mim, mas na mensagem que foi exposta. Eu não sou autoridade, a Escritura é. Então o que ela disse hoje para você é para você repensar a sua vida perante Deus. E você olhar para dentro de si mesmo e perguntar, eu sou crente mesmo? Eu ando com o Senhor? Eu permaneço nele? Eu sirvo ao Senhor? Que caminho eu tenho trilhado? Caminho espaçoso que conduz à perdição, ou caminho estreito que conduz à vida eterna? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos quebrante e que o Senhor nos preserve em seus caminhos. Amém.